A Arcade City, vou revelar para vocês que não é uma startup baseada em blockchain. Só de cara, assim, vou surpreender. Ela não é uma startup baseada em blockchain. Ela é uma startup que ela é entusiasta do blockchain e está animada com as possibilidades que o blockchain tem para resolver diversos problemas sociais que existem nas plataformas de transporte descentralizado e nas comunicações peer-to-peer, ponto a ponto entre as pessoas. Identidade e confiança. Então, basicamente, isso o blockchain vai ajudar bastante. A Arcade City está liderando a nova economia colaborativa. Tá? Então, tanto o blockchain quanto novas tecnologias emergentes, elas estão influenciando muito na economia colaborativa. Então, eu tenho como citar para vocês dois trechos de um livro chamado The Shared Economy. A variedade de comportamentos e organizações que muitos nós chamamos otimisticamente de economia compartilhada são os primeiros exemplos de um futuro no qual as trocas ponto a ponto, peer-to-peer, se tornam cada vez mais prevalentes e a multidão substitui a corporação no centro do capitalismo. Uma mudança radical está em andamento. E o que está surgindo? Em uma nova geração de sistema peer-to-peer que prometem expandir significativamente o potencial do capitalismo baseado nas multidões, crowd-based, nos próximos anos, fazendo com que o papel da multidão como fonte de capital e mão de obra realmente sendo donos e administradores de um mercado de forma descentralizada. Ou seja, fornecendo o dinheiro, o capital, através das ferramentas de venda de tokens e também através do fornecimento de mão de obra, como exemplo de Uber, Lyft, entre outros, e o próprio Arcade City. Só que, quando se fala em economia colaborativa, você lembra logo do Airbnb, Uber, Lyft, Cabify. Só que essas últimas, elas têm uma relação muito de muito atrito com o grupo de motoristas. Eles têm regras muito rígidas em cima dos motoristas. E volta e meia, em alguns países, aqui ainda não vi, há manifestações desses motoristas contra as empresas. A forma como eles têm essa rigidez faz com que abram brechas para que hajam algumas ações judiciais contra as próprias empresas, porque elas se posicionam em relação aos seus contratores independentes como funcionários, e não como realmente contratores. Então, nesse ambiente, tem empresas que já estão participando, oferecendo, como a Juno, oferecendo para esses motoristas participação dos seus resultados, como forma de ações, ou também permitindo que aqueles contratores independentes que desejam fazer um upgrade de ser um contratante independente para funcionários da própria empresa. E isso está mexendo nesse balanço dessa relação. E é nesse contexto que entra o Arcade City. O Arcade City ele fornece a liberdade para os motoristas poderem definir suas próprias tarifas e as condições de pagamento. Hoje, o Uber, ou o Cabify, ou o Lyft, ele intermedia essa relação entre o motorista e a pessoa que está chamando. Então, no Arcade City, essa relação é direta. A pessoa vai falar direto com o motorista, não vai ter uma empresa no meio ditando quanto que vai ser a tarifa, quanto que vai ser a forma de pagamento. Então, o próprio motorista no Arcade City vai poder definir a forma se vai ser em dinheiro, em cartão, ou através do próprio token que vai estar disponibilizado na plataforma. Os passageiros também vão poder escolher seus motoristas. Por exemplo, uma mulher, digamos que seja uma mulher que está saindo da noite de um bar, um restaurante, sozinha, e vai chamar o Uber. Ela vai lá jogando os dados para saber quem é que vai receber ela, pode ser um cara esquisito que vai levar ela para casa e vai saber onde ela mora. Então, ela poderia ter a opção de poder escolher uma motorista mulher, dentro de um grupo de motoristas mulheres, para poder levar ela em casa. Isso já está acontecendo aqui no Brasil, tem algumas empresas que estão especializando nesse serviço, que é de mulheres motoristas para atender mulheres. Então, dá essa liberdade também para quem utiliza a plataforma escolher quem é que ela vai trabalhar, seja por preço, seja por tipo de trabalho. E os motoristas vão poder também ter sua base de clientes. O fundador da Arcade City, ele era um ex-motorista de Uber. Ele fala que 20% das pessoas que ele tratava
que era um cliente dele, pedia o contato dele para poder prestar outros tipos de transporte. Só que, pelas regras do próprio Uber, ele não pode fazer isso, ele pode, inclusive, ser expulso. Então, por mais que ele trate bem, crie um relacionamento positivo com os seus passageiros, ele não pode manter esse contato com o cliente. O cliente é do Uber, não é dele. Então, há essa mudança, essa quebra de paradigma em que os motoristas realmente vão ser donos do seu negócio. Por mais que eles tenham uma pontuação, uma avaliação positiva, eles também vão ter a sua carteira de clientes e os clientes vão poder chamar eles a qualquer momento. Inclusive, isso está acontecendo um fenômeno interessante, que em Austin, que é a cidade que começou, a primeira cidade utilizando o Arcade City nos Estados Unidos, no Texas, os melhores motoristas que fazem mais viagens, eles estão ganhando 3 vezes mais do que eles ganhavam quando tinha o Uber. E o Uber, e no caso o Lyft lá, saiu da cidade por questões de pressão regulatória e 10 mil pessoas estavam de um dia para a noite sem ter como trabalhar, porque elas eram motoristas, e as plataformas decidiram sair da cidade em modo de protesto. Então, o Arcade City entrou nesse momento e proveu tanto para as pessoas que precisavam do serviço, quanto para os motoristas que precisavam trabalhar, uma nova opção que dependia da vontade da empresa. Então, uma outra camada que a gente vai trabalhar é que o transporte compartilhado é apenas o primeiro dentro dessa forma de lidar, que é entre quem está pedindo o serviço e quem está entregando. Então, hoje é o transporte de pessoas, mas pode ser entregas de pizza, pode ser entregas de documento, você pode chamar um reboque ou qualquer outro tipo de serviço de forma compartilhada. Não precisa ter uma empresa, uma nova plataforma específica para isso. No futuro vai ser tudo dentro do Arcade City. E uma outra etapa é a parte de conexão. Motoristas vão poder facilmente se juntar, se associar, o que dentro da plataforma vai se chamar de guilds, em inglês, em que eles vão criar as próprias regras de governança de forma de entrada para poder aumentar a confiabilidade das pessoas. Porque isso é um ponto que também interfere no Uber, que a pessoa pega, mas com quem que eu estou, quem vai me buscar? Tanto de um lado quanto do outro, porque o Uber também vai pensar, pô, quem é que vai ser meu passageiro? Então, só que nesse caso das associações, eles vão poder criar especificidades como um grupo só de mulheres, de motorista, ou só de carros de luxo, ou então vai criar regras que só pessoas que não tenham antecedentes criminais, ou que sejam de uma determinada região. Enfim, o próprio mercado vai ser livre de associação e livre de regras. Eles vão poder determinar a forma de ingresso nesses grupos. E aí que vem um fato interessante, né, que é chamado de Lei de Reed, né, que ela é mencionada em uma dinâmica da competição entre as plataformas na internet. Então, ela afirma que as plataformas que elas possibilitam a formação de redes colaborativas, sub-redes dentro da sua plataforma, a tendência dela a poder crescer em comparação com uma plataforma que não tem essa possibilidade dessas conexões, é muito maior. Ela tem uma velocidade de ganho de mercado muito maior do que outra. Então, é como se a gente comparasse o que eles chamam de rede formadora de grupos, que é o Arcade City, com as redes que eles chamam pseudo peer-to-peer, porque não é peer-to-peer. O Uber está no meio das duas pontas. Então, comparando essa rede de formadores de grupos com a rede peer-to-peer, é como se você comparar o Uber e o Lyft como eles eram utilizados o táxi. Então, é uma evolução que nós estamos iniciando. E só para vocês terem uma ideia, a plataforma está sendo lançada aqui em português, ainda esse ano, a nova versão, para ser lançada oficialmente no Brasil, mas já está disponível no Google Play e Apple Store para baixar, e as pessoas já estão se cadastrando como motoristas. Então, Porto Alegre é uma das cidades que está tendo maior adesão, já tem mais de 70 motoristas cadastrados, no Rio de Janeiro também, São Paulo, Curitiba, Porto Velho. E o objetivo da empresa é entrar nas 100 maiores mercados do Uber no Brasil, 100 maiores cidades. Sendo que o outro objetivo da Arcade City também é entrar em áreas rurais. Porque tem muitas cidades que o Uber não tem interesse em entrar, pelo investimento, pela quantidade de adesão. E como a Arcade City ela não tem essa prerrogativa de não querer entrar numa cidade nova, porque depende das pessoas, da motivação das pessoas em fazer o próprio negócio de transporte, então ela está livre para qualquer cidade do Brasil, inclusive no interior,
as pessoas aderirem à plataforma e prestarem um serviço. E isso começa a gerar possibilidades que nunca tínhamos imaginado de geração de renda para pessoas em cidades de interior, por exemplo. Está acontecendo isso nos Estados Unidos, em cidades rurais, pessoas estão realmente podendo prover serviço para quem precisa e também gerando renda. E aí o objetivo é chegar nesse ponto, em que num raio de 30 km você vê aí mais de 160 motoristas, isso aqui é nas Filipinas, em que o Uber foi proibido de ser utilizado, e o Arcade City, como é descentralizado, não tem um escritório local, não tem uma governança local, não tem como o governo ir lá e mandar prender o dono, é totalmente centralizado, é a própria rede que se organiza, e aí eles entraram nesse vácuo, e também, tanto de carros como também uma outra plataforma de motos está sendo aderida ao projeto lá, e foram mais de 300 mil motos no país todo. E o Arcade City, ele lançou no dia 1º de dezembro o seu token, que é como se fosse um Bitcoin dentro da plataforma Arcade City. Então, eles estão gerando 10 bilhões de tokens Arcade City, cada token, baseado na rede Ethereum, um Ethereum vale 200 mil tokens de Arcade City, e começou a ser medido, só que uma coisa engraçada é que a própria empresa estimula a pessoas que querem comprar como investimento a não comprar. Porque ela, nesse momento, o foco dela não é expandir para várias exchanges, as pessoas ganharem dinheiro rapidamente. Ela quer que as pessoas utilizem os tokens dentro da plataforma para realmente trocar valores dentro da plataforma. Então, ela tem a parte de gamificação também, que na formação dos grupos, das associações, aquelas que forem agrupando o maior número de pessoas, ela vai distribuir, vai reservar uma parte desses tokens, vai dar para essas associações para que elas decidam a forma como ela vai distribuir entre elas e assim comecem a movimentar dentro da plataforma os tokens. A Arcade City, agora falando o que realmente o Arcade City tem a ver com blockchain. A plataforma deles de token vai ser baseada na rede Ethereum, e o suporte está sendo feito pela Edge Security, que é uma empresa de segurança. Então, toda a parte de login, validação de senha vai ser feito pela plataforma da Edge dentro do aplicativo. Então, o aplicativo, o celular do motorista ou do passageiro vai virar uma wallet da plataforma do Arcade City, em que elas vão poder pagar o motorista, ou pagar o entregador, ou pagar qualquer pessoa, através da própria plataforma, como pagar aquele serviço com a moeda do Arcade City e seguir a vida. Então, e também, em algum momento, você vai poder transformar isso em moeda local, trocando com outras pessoas, enfim. Quando a rede Ethereum tiver com uma capacidade de robustez bastante elevada, que hoje, por exemplo, tem um joguinho de gatinhos no Ethereum que está fazendo a rede ficar bastante complicada, né? Então, imaginem milhares de pessoas utilizando a rede Ethereum com um joguinho, está fazendo um estrago. Imagina mais de 300 mil pessoas utilizando o meio de transporte, utilizando toda hora esse sistema, como é que vai influenciar. Então, o blockchain 2.0 vai permitir que as pessoas tenham a sua identidade autossoberana, ou seja, ela vai poder controlar as informações que ela tem, não fica com o Facebook, não vai ficar com o Google, não vai ficar com a empresa. A própria pessoa vai poder ter o controle das suas informações e não vai poder ser hackeada, vai estar na rede. Todo o sistema de reputação e token, que é a avaliação dos motoristas, vai ser feita também através da rede, então não vai ter como uma forma de ser corrompida e vai ser transparente para todas as pessoas. E uma coisa que eu acho que é um diferencial absurdo, que é o armazenamento descentralizado. O que isso vai acontecer? A plataforma vai estar disponibilizada na blockchain, ou seja, em toda a rede, qualquer pessoa vai poder ter acesso a ela em qualquer lugar, e não vai ter como um país ou uma regulação mandar o escritório da empresa parar. Já está na rede, qualquer um tem acesso, baixa, utiliza, de graça. Uma coisa que eu não falei aqui, a Arcade City ela não cobra 1 centavo dos motoristas, nem dos usuários. Então, os motoristas estão se livrando hoje de pagar 25%, 20%, até 40% em alguns países, de comissão para o Uber. Então, eles podem utilizar isso para poder baratear para o seu cliente,
ou aumentar a sua renda. Então, é mais um ponto para o Arcade City. Vocês podem acessar o site arcadecity.com, arcade.city, ou também tem grupo já no Facebook do Arcade City Brasil, em que os motoristas e usuários entusiastas estão acompanhando as movimentações. Também vai ser distribuído tokens para as pessoas dos grupos também, para poder fomentar a utilização dos tokens dentro da plataforma. Então, nas próximas semanas, devem estar sendo lançada essa versão nova, já com todas essas regras dos meios de pagamento e em português. Então, eu estou sendo um apoiador da plataforma, agradeço o convite da organização que foi feito, e o Cris, que é o CEO, né, como eu tenho ajudado, ele me indicou para poder vir falar um pouco sobre o Arcade City. Muito obrigado.